Ansgar Kelly, é o nome do autor que nós vamos tratar aqui em seu livro Satã, uma biografia. Esse é um livro de história, tá ok? Como eu tenho me proposto a falar desses temas, é um tema até um tanto viciante, você começa a estudar esse assunto e não para mais, né? E isso aqui se refere a um trabalho onde o autor perscruta vários textos antigos, incluindo os famosos textos do Mar Morto. Também ele trabalha com a Torá, com a Tanakh e também, obviamente, com o Novo Testamento, para tentar achar a origem histórica desse personagem bíblico, tá? Que seria, vamos dizer assim, o opositor de Deus. Eu tenho alguns vídeos que eu falei a respeito disso, está aí na playlist Religião e História, então vamos dar continuidade, vou deixar esse vídeo aqui disponível nessa playlist, para que você tenha aí já uma narrativa, né, como se fosse aquele curso de filosofia que eu fiz anteriormente. Você tem ali um segmento que possa se apoiar e conferir as ideias. Não estou dizendo que você tem que acreditar no autor e nem em mim, porque aí eu vou tentar fazer uma síntese das ideias dele, mas que você procure investigar o assunto, e a ideia é investigá-lo, tá? Então eu tenho aqui algumas formulações do capítulo 1 e capítulo 2, o livro tem 400 páginas, é interessantíssimo, eu já li outros livros similares a esse, mas esse aqui realmente é muito bom. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é essa questão de trabalhar o personagem Satanás em duas perspectivas, que é a perspectiva bíblica, a gente pode até colocar 3, né? Mas que se mesclam entre si, que é a perspectiva histórica, que vai trabalhar outros manuscritos e tradições, como a judaica, por exemplo, principalmente a tradição de Qumran, que eu falo Qumran, as cavernas de Qumran foram encontrados os manuscritos do judaísmo essênico, embora alguns ainda é uma polêmica, porque alguns alegam que não eram os essênios que faziam parte da comunidade de Qumran, eram outro tipo de judeu, de crença judaica, enfim, mas é uma questão à parte. A gente vai considerar a priori que se tratava de fato dos essênios. E também numa perspectiva da tradição católica, que remonta aí à Idade Média, e do aspecto da sola escritura, mais protestante, mais vinculado à exegese do próprio texto, tá? Se prendendo mais ao texto, que tem a ver com o método histórico gramatical. Mas eu já vou avisando, se você não gosta do método histórico crítico, sinto muito, vou trabalhar também com essa parte vinculada ao método histórico crítico. Por que eu vou fazer isso? Porque os textos da Bíblia abrem esse precedente. Quando você pega, por exemplo, a carta ou a epístola de Judas, não o Judas traidor, mas Judas tido como irmão de Cristo, ele cita um texto do livro de Enoque. Ora bolas, o livro de Enoque não faz parte do cânon das escrituras sagradas, que foram instituídos lá no IV século, no concílio e tal. Então o que isso significa? Que há um precedente aí para uma literatura fora da Bíblia. Você pode dizer, não, o que o Judas está validando é só aquele trecho, ele não está validando os textos inteiros. Bom, isso é muito simplista de dizer, porque o que se entende do primeiro século é que a literatura bíblica ela não era vinculada apenas ao que nós poderíamos chamar do cânon judaico, que foi estipulado depois, né? Obviamente você tem a Septuaginta, que tem lá, ou a Septuaginta, né, para quem gosta de uma pronúncia mais correta, que tem a ver aí com textos mais bem elaborados. Inclusive eu tenho uma coisa muito importante para dizer a respeito daquela comunidade de judeus messiânicos que se autodenominavam o judaísmo da unidade, que fizeram uma declaração, né, eles declararam que Jesus não é o Messias. Tem todo um arsenal polêmico a respeito dos prós e dos contras, daqueles que defendem a postura deles, daqueles que atacam, daqueles que refutam as ideias deles. Alguns pontos realmente colocam em xeque essa perspectiva. Outros, eu acredito que eles foram muito, mas muito tendenciosos. Por exemplo, na questão de você validar certa perspectiva judaica em detrimento da perspectiva cristã, por conta do texto massorético. Porque
existe essa questão dos maçoretas, para você que não conhece muito dessa construção do texto da Bíblia hebraica. Os maçoretas, eles são posteriores aos 70 da Septuaginta, tá? Posteriores inclusive a Cristo, bem para frente, ok? O que acontece é que os maçoretas eram os judeus que ficaram incumbidos de serem os copistas da Bíblia dos judeus. Agora, a Septuaginta, ela foi escrita antes do cristianismo por, vamos colocar assim, escribas judeus que eram aperfeiçoados no grego. Então traduziram do hebraico para o grego. O Novo Testamento, os personagens, os autores dos livros, utilizaram, obviamente, a Septuaginta para falar a respeito das profecias, inclusive messiânicas. Então, há uma diferença enorme, inclusive diferenças de texto, porque foi encontrado, só para você ter uma ideia, o livro de Isaías, ok? Todo mundo sabe disso, na caverna de Qumran. Inclusive, o rolo do livro de Isaías está muito bem conservado. E quando você faz uma comparação entre o livro de Isaías em hebraico, que está lá na caverna de Qumran, o livro em grego, que é a Septuaginta, de Isaías, inclusive, e o texto massorético do próprio Isaías, você vê que o que se aproxima mais do texto mais antigo em hebraico é a Septuaginta, e não o texto massorético. Então, é claro, quando você vai fazer certas interpretações utilizando o texto massorético, aquilo não vai bater, pelo menos não perfeitamente, já que uma vírgula, por exemplo, faz toda a diferença, com o que foi repassado no Novo Testamento. Quando Mateus fala a respeito de alguma profecia messiânica, ou quando o próprio livro de Hebreus tem um versículo onde ele fala da preparação do corpo. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo. Isso não se encontra na Bíblia hebraica em vista da cópia massorética. Tá? Então, quando o cara vai pesquisar essa passagem, né, no livro de Hebreus e vai ver no texto massorético, ele vai falar, pô, aqui foi injusto, o cara disse uma coisa, mas que não tem na Bíblia. Não tem no texto massorético, mas tem na Septuaginta. Então essas são coisas muito mais complexas para quem estuda a fundo o tema, principalmente para quem é linguista, que sabe a língua hebraica, aramaico e grego. Mas é fundamental você pelo menos ter uma noção, tá ok? Nenhum de nós está extremamente preparado para esses temas, né? A gente está falando de ocorrências que, pelo menos referente ao Novo Testamento, foram há 2000 anos atrás. Então não é uma coisa simples que você vai jogar ali o seu juízo e dizer é assim, é assado e pronto, acabou e eu não mudo mais de opinião. Não é assim não, cara. Você tem que estar aberto às evidências que vão aparecendo e às interpretações que vão surgindo em decorrência desses textos. Então, eu sempre fico com o pé atrás de gente que tem muita certeza, tá? Não só os apologetas, mas principalmente os promotores, que são piores ainda, diga-se de passagem. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ele vai traçar essa perspectiva dos livros religiosos que eram utilizados pelo povo judeu na época de Cristo. Ou até antes, quer ver? Deixa eu só achar aqui a página. Ok, página 55 no capítulo 2. Então, livros considerados autorizados antes de 70 depois de Cristo, tá? Você tem 6 conjuntos. Os livros que têm evidências muito fortes que eram, obviamente, utilizados pelos religiosos, tanto fariseus como essênios, como cristãos, seria, primeiro, a Torá, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Salmos e Isaías. Então, esses textos aqui, indiscutivelmente, se tem evidências fortes que eram considerados autorizados e inspirados por Deus antes do ano 70 depois de Cristo. Outros que trazem evidências fortes são os 12 profetas menores, incluindo Oséias e Zacarias, você tem Daniel e tantos outros. E aqui uma surpresa, você além dos profetas menores, Oséias, Zacarias, Daniel, você também tem Enoque
e o livro de Jubileu. Esses dois livros são tidos como apócrifos, não foram incluídos no cânon da Igreja Católica, que foi herança então para os protestantes também. Então esses dois livros, nós temos evidências fortes de que eles foram utilizados, e eu cito para você só 3 epístolas, né? 1ª e 2ª Pedro e Judas, que você tem referência a respeito do livro de Enoque, e outras referências em todo o decorrer do Novo Testamento a respeito do livro de Jubileu. Você também tem bastante influência desses livros, tá ok? Alguma evidência que você tem, terceira categoria, alguma evidência que você tem de uso também de livros tidos como inspirados é o de Jeremias, Ezequiel e Jó. Jeremias e Ezequiel são profetas maiores. O livro de Jó, livro poético, mas que também você tem ali desses 3 alguma evidência que de fato eram utilizados. Agora, de evidências fracas de uso que me chamam bastante atenção nesse estudo, é que você não tem muita evidência do uso categórico de livros como o de Josué, de Juízes, de 1ª e 2ª Samuel, de 1ª e 2ª Reis, de Provérbios, de Ruth, de Cântico dos Cânticos e de Lamentações. Então, essa sequência de livros, você não tem uma evidência efetiva que seriam livros, digamos assim, auto-inspirados. O que me faz pensar que, se falarmos do problema daquela velha questão Deus manda matar, todo esse problema está incluído nessa bibliografia aqui, né? Basicamente, tanto em Samuel como em Josué, principalmente, em Juízes também. Obviamente que isso é uma questão muito difícil, eu estou só repassando a compreensão de que existem fracas evidências do uso desses textos como extremamente inspirados. Tá? Outra perspectiva é da 5ª categoria de livros, que é o de Eclesiastes, Esdras, 1ª e 2ª Crônicas. Se eu não me engano, Crônicas teria sido o último livro a ser incluído na Bíblia hebraica. E você tem evidências insignificantes de inclusão. E nenhuma evidência é o livro de Esther e de Neemias. Tá? Eles falam, mas é a Septuaginta. Não, você tem uma coletânea dos livros ali. Mas não necessariamente todos eles tinham o mesmo aval, o mesmo patamar de consideração inspirativa da Bíblia. Divina, quer dizer. Mas o que eu quero deixar claro aqui e destacar é esses 2 livros, Enoque e Jubileus. Que eles foram reverenciados quase que no mesmo, estou dizendo que é igual ou idêntico, mas quase que no mesmo nível da Torá. Eles eram tidos ali como best-sellers. E é nesses livros que você encontra algumas referências à figura de determinados, digamos assim, personagens, sejam eles abstratos ou efetivamente personificados, que representariam um mal ou uma dualidade. O que o autor demonstra aqui é uma certa descrença desta tal influência persa sobre os judeus. Porque ele caracteriza, com base em outro autor, 10 maneiras de você enxergar o dualismo. E aí ele explicita mais 4. Então ao todo ficam 14 formas de dualismo que você faz em termos de diferenciação das escrituras. O autor é o Torg Frey. Ele faz aqui essa diferenciação, 10 tipos de dualismo conforme o autor. Primeiro é o dualismo metafísico. Então, 2 forças criativas de igual categoria, como no pensamento zoroastriano. Você tem Ahura Mazda e Angra Mainyu. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Mas enfim. É um dualismo metafísico de 2 forças equipolentes. Segunda maneira de ver o dualismo é o cósmico. 2 forças opostas, não causais do bem e do mal. Terceira forma é o dualismo espacial, que é o céu e a terra. Quarta forma é o dualismo escatológico ou temporal, que é o momento presente e o final dos tempos. A quinta forma de dualismo é o ético, a humanidade na encruzilhada do virtuoso e do corrompido. Sexta forma de dualismo é o soteriológico, que é o dualismo entre crentes e não crentes, entre raça eleita e
os indivíduos que estão condenados à perdição eterna. Sétimo dualismo teológico, antagonismo entre o Criador e as criaturas. Oitavo dualismo é o físico, espírito e matéria. Muito platônico, inclusive, esse aqui. O nono dualismo é o antropológico, corpo e alma. Também bem platônico. E o dualismo psicológico, que é a tendência para o bem e a tendência para o mal. Na perspectiva judaica, é o Etz HaTov e o Etz Hara. Tendência para o bem, Tov, e a tendência, o Etz Hara, para o mal. E o autor ele acrescenta mais 4 formas de dualismo, que é o dualismo metafórico. Um exemplo é o contraste entre a luz e as trevas, que é o dualismo abstrato, contraste entre personificações, como ele vai colocar o Belial, que é um personagem muito utilizado em alguns textos de Qumran, e também utilizado na Bíblia. Paulo cita, né, os filhos de Belial. Dualismo misto, exemplo, Deus versus pecado. E o dualismo misto 2, que é real e falso, que é Deus versus falsos deuses. Então, aqui dá para você fazer uma diferenciação mais complexa dessa dinâmica, né, que nós podemos chamar de maniqueísmo radical e o maniqueísmo mais moderado, uma diferença que vai de encontro a várias formas de dualismo que são encontradas, sim, no judaísmo anterior ao primeiro século e no próprio cristianismo. Tá? Então, quando você faz essas diferenciações, você consegue entender mais facilmente essa certa influência persa. Eles tiveram uma influência sobre o povo judeu? Talvez. Tá? Quando você, por exemplo, trata em alguns textos aqui como manuscritos de guerra, onde ele vai falar de filhos da luz e filhos das trevas, e também de um personagem que é citado no livro de Jubileu, que é o Mástema, que é tido aí como, a gente pode traduzir como animosidade. Satã a gente traduz como adversário, diabolos em grego, e Mástema é animosidade, é exatamente isso que significa. E Belial tem uma conotação do que nós poderíamos colocar como filhos da perdição ou algo do tipo. Depois eu dou a caracterização exata aí do significado dos nomes, tá? Mas tudo isso demonstra que existia um elemento dual em várias perspectivas dentro da comunidade, mas que no que se refere ao dualismo, no ponto de vista radical, isso era secundário nos manuscritos de Qumran ou na comunidade em si. Tá? Não são todos os textos que você percebe uma ênfase muito grande, por exemplo, nesse personagem que eu acabei de citar aqui, que é o Mástema, como um inimigo muito recorrente, né? Que sempre você tem que estar lutando, etc. e tal. Não existe essa ênfase nos textos de Qumran. Continuando então, eu vou falar agora um pouquinho sobre os apócrifos e as suas influências no Novo Testamento, que não é só, embora eu tenha citado o livro de Enoque e o livro de Jubileu, os Jubileus, não são só esses dois que foram utilizados ali no Novo Testamento, tem muito mais. Eu vou tentar repassar isso aqui, inclusive na descrição você vai encontrar alguns links, vai remeter a alguns estudos interessantes, incluindo um debate que ocorreu no programa Vejam Só a respeito do assunto, que eu acho bem interessante também, para quem é estudante do tema. Então vamos se voltar um pouquinho no livro de Judas, porque o livro de Judas, ou Epístola de Judas, ela contém trechos de vários livros apócrifos, que a gente pode colocar aí, dividir, por exemplo, em 4 possíveis influências. Na verdade, 2 delas são certeza, né? Que no livro de Judas, do Novo Testamento, ou na Epístola, melhor dizendo, de Judas, você tem trechos do livro de Enoque, primeiro Enoque, e também da Assunção de Moisés. E possivelmente trechos do testamento de Naftali, o Naftali, e do testamento de Azer. Textos esses muito interessantes, mas tidos obviamente como apócrifos. São daquele período, no século 3, 2 e 1 antes de Cristo. Tá? Então esse texto de Judas ele gera muita polêmica e muita discussão.
Para que você tenha uma ideia, quando a gente se refere a texto apócrifo, a gente já tem que se voltar um pouquinho à tradição católica e à tradição que a gente pode considerar aí protestante. No que se refere à reforma protestante, o Lutero ele questionou, naquele período, né, da reforma, vários livros que hoje são aceitos, porque se manteram aceitos, inclusive uma confirmação no Concílio de Trento, com a Contra-Reforma ali em ascensão, para manter efetivamente aquele cânon sagrado. Tá? Onde você tem incluídos deuterocanônicos, que são os 7 livros apócrifos não aceitos nem na Bíblia hebraica, porque no ano 90 aproximadamente, no Concílio de Jâmia, os judeus, os rabinos, determinaram que os livros do cânon sagrado judaico eram os 39 livros ali que hoje nós utilizamos na Bíblia protestante. Então é uma coisa interessante de falar que na época de Jesus o cânon não estava fechado, o cânon estava aberto. Portanto, é meio estranho a gente simplesmente achar que Jesus utilizava ou tinha como inspirado apenas os textos que hoje nós utilizamos por determinação desse concílio de Jâmia pelos judeus rabinos no ano 90 depois de Cristo, ou da Bíblia judaica, ou aliás da Bíblia da Septuaginta, né, que deu aí a interpretação da Vulgata Latina e posteriormente a Bíblia Católica, que inclui esses livros apócrifos aqui, ou chamados deuterocanônicos. A gente pode citar eles aqui, você tem Tobias, você tem Judite, você tem 1ª e 2ª Macabeus. São textos efetivamente interessantes, tá? Não diria no contexto doutrinário, porque pode trazer alguma confusão para com outros textos, mas são realmente interessantes de se ler. Você tem Sabedoria de Salomão, você tem o Eclesiástico, que é uma composição atribuída aí ao Jesus ben Siraque, que não é o Eclesiastes, é outro livro. E você tem o Baruque. Então, 7 textos aí, fora as adições. Né? Você tem adições no texto de Esther e você tem adições em Daniel, que é a história de Susana e também o Bel e o Dragão, que gera muita polêmica, porque o Daniel já gera polêmica por si só. Né? Imagina, então, com histórias acrescidas ali nesses textos, que, se eu não me engano, se encontra também na Septuaginta. Né? Outra coisa, que o Lutero ele também contestou alguns textos do próprio Novo Testamento, hein, gente? Isso aqui é bom salientar, principalmente para nós, quando a gente fala de sola escritura, né? Quando chega lá o protestante, né, com todo orgulho, falando só a escritura é mais nada. Bom, vamos ver. Porque Lutero, ele inclusive, vai se referir a alguns textos de uma maneira um tanto duvidosa, já que possivelmente era contra a doutrina paulina. Vocês lembram que eu falei aqui sobre essa questão, né? Você tinha naquele período judeus cristãos, ou cristãos judaizantes, melhor dizendo. Você tinha os cristãos paulinos e você tinha os gnósticos. Em suma, era isso que existia naquele período. E quando você tenta balancear essa questão já na Reforma Protestante, onde Lutero dá vazão exclusivamente à doutrina de Paulo, você chega, obviamente, à conclusão de que alguns trechos de outros livros podem gerar problemas. Embora, para mim, isso seja totalmente conciliável. Né? Eu não vejo, por exemplo, problema ou contradição entre o livro de Tiago e o livro de Paulo. Para mim, não há contradição alguma. Isso aqui é muito possivelmente explicar de uma maneira teológica. Tá? Mas Lutero viu problemas. Então ele via problemas no livro de Hebreus, de Tiago, de 2 Pedro, de 2 e 3 João e do Apocalipse de João, além, obviamente, do livro de Judas. Então esses livros aqui foram contestados, alguns inteiramente e outros apenas alguns trechos. Inclusive, é bom salientar que a Igreja Ortodoxa Síria ela não aceita o livro do Apocalipse de João no seu cânon. Então vocês veem que esses livros realmente geraram muita polêmica. Foram muitos séculos para determinar realmente se eram inspirados ou não. E aí você tem essa questão do livro de Judas, que são esses trechos aí de Enoque, são de Moisés e dos testamentos dos patriarcas. Tá? Essa alegação, por exemplo, de Judas, né, que o livro não deveria entrar no cânon do Novo Testamento, ao meu ver, tá, a minha opinião, ela não se sustenta se o único argumento for vinculado ao fato de ela conter trechos de livro apócrifo. Por que eu falo isso?
Porque vários livros do Novo Testamento também incluem citações de textos apócrifos, e a gente vai ver aqui. Por exemplo, o Novo Testamento, ele tem, em termos gerais, vamos colocar assim, referências de livros apócrifos. Isso aí está inclusive no debate que eu coloquei o link aqui abaixo. Você tem referências de livros poéticos, de pseudepígrafes, que seriam, né, aqueles livros onde você dá o nome do livro de um personagem muito famoso da antiguidade, mas obviamente não foi ele que escreveu. Isso aí só para valorizar, vamos dizer assim, aquele documento. Você tem lendas judaicas no Novo Testamento, você tem textos targúmicos, que eram citações em aramaico dos textos hebraicos. Você tem pensamentos filosóficos, ou seja, uma infinidade de textos, como também vinculados a ditados populares, provérbios da época, textos mitológicos. Então por aí você percebe que a influência do Novo Testamento não se restringe àquilo que nós poderíamos pensar apenas aos 39 livros do Antigo Testamento. Pensar isso é uma ingenuidade à luz das atuais descobertas, que não são tão atuais assim. Isso aí, como eu já disse, é desde o século passado, aí, desde da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Esse estudo já tem avançado bastante. Outra coisa que é importante dizer é que não necessariamente um apócrifo é um pseudepígrafe. E não necessariamente um pseudepígrafe é um apócrifo. Isso gera muito pano para manga, né? Porque dizer que um pseudepígrafe não é um apócrifo é o mesmo que dizer que algum texto da Bíblia é pseudepígrafe. E isso gera uma grande polêmica, né? Mas é aquela questão, o livro de Judas, para muitos críticos literários ou críticos textuais, ele é um livro que não foi escrito por Judas, irmão de Tiago, e consequentemente irmão de Jesus. Porque o livro parece se referir a trechos de 1ª e 2ª Pedro de uma maneira muito avançada, ou seja, parece que ele é muito posterior a esses livros. O que dá a entender, portanto, que seria apenas uma compilação de alguém que quis colocar o nome de Judas, portanto, sendo pseudepígrafe. Mas isso aí, obviamente, traz um descrédito em relação à sua inspiração divina. Porém, é uma questão de disputa teológica que eu não vou entrar aqui, também não me interessa isso no momento, tá? Vamos considerar a priori que esse livro é do próprio Judas, irmão de Jesus, que teria sido escrito aproximadamente em 70, no período ali da Guerra Judaica. Bom, para que você entenda bem em relação aos critérios que foram utilizados para a canonicidade, basicamente a gente pode resumir em 3 critérios, que é isso aí já naquele período, né, em que a igreja se torna a religião do império, efetivamente, o cristianismo se torna a religião do império, e aí é determinado os concílios para unificar o cânon. Então você tem ali o critério da origem apostólica, você tem também o critério do uso constante nas comunidades, ou manuseio desses manuscritos, em mais de uma comunidade, em vários ou na maioria. E você também tem o caráter ortodoxo, ou seja, tem que seguir a linha da doutrina dos apóstolos. Se fugir disso, não pode ser aceito. E no que se refere à origem apostólica, é aquela questão do selo apostólico. Se tiver um vínculo com esse apóstolo, então será aceito. Como, por exemplo, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, que não eram apóstolos. Lucas possivelmente não fosse nem judeu, mas o livro foi aceito por conta do fato dele ter uma proximidade com o caráter da doutrina ortodoxa de Pedro e de Paulo, ok? Inclusive, em vista disso, né, muito posteriormente, obviamente, na Reforma Protestante, o Lutero ele identificou os apócrifos e isso dá aquela conotação de só a escritura, né? Quer dizer, o Lutero vai dizer, o que importa efetivamente são as escrituras, mas os livros apócrifos são bons também para o intelecto, você pode ler, não tem problema nenhum, desde que sua regra de fé seja nas escrituras. Daí vem aquela coisa do termo sola escritura. Claro que esse é apenas um elemento, né, que forma essa doutrina da sola escritura, mas que é também um tanto curioso. No que se refere ao livro de Enoque, ele foi excluído do cânon do Antigo Testamento no Concílio de Jânia por um excesso de mitologia, supostamente, né? Além de estar excluído
também da Septuaginta, que você não encontra o livro de Enoque. Então você não encontra nem na Bíblia Católica, nem na Bíblia Hebraica, e muito menos na Septuaginta. Mas a questão da Septuaginta, que eu já falei, era só uma coletânea, tá ok? O que a gente precisa entender claramente é que o cânon estava em aberto naquele período dos apóstolos. Isso é importante enfatizar. Para que você tenha uma ideia disso, você tem vários autores, inclusive pais da igreja, que aceitavam o livro de Enoque como inspirado. Por exemplo, você tem Tertuliano, você tem a Epístola de Barnabé, o próprio cânon de Alexandria aceitava o livro de Enoque. Você tem no próprio Novo Testamento, 1 e 2 Pedro, que faz referência ao livro. Você tem o apóstolo João, que faz, ou o pseudo João, né, que faz referência, pode ser um João, um outro João, que faz referência do livro de Enoque no livro de Apocalipse. Diversos outros textos e trechos do Novo Testamento você tem referências do livro de Enoque. E você tem também autores como Antenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu. Todos eles aceitavam, né? Inclusive, no Novo Testamento, você tem o apóstolo Paulo, você tem Judas e Pedro, você tem o próprio Jesus, que provavelmente conhecia esses textos. Inclusive, na época de Tertuliano, que foi um pai da igreja, ele alega que o livro de Enoque não teria sido aceito no concílio dos judeus por conter profecias que remetiam a Cristo. E isso ele falou no ano 200 depois de Cristo. Então, quer dizer, a ideia é de que o livro de Enoque, naquele período, era um livro muito forte nas igrejas, era muito utilizado. Mas a questão é que a igreja primitiva, antes dos primeiros pais, liam e aceitavam textos como a Assunção de Moisés, livro de Jubileus, Enoque e tantos outros. Tá? Isso aí é evidente. Se observarmos os 39 livros aceitos e confirmados no concílios judaicos, depois de Cristo, a gente vai observar que não há referência àquilo que a gente pode chamar hoje de demonologia. Por exemplo, no livro Satã, a Biografia, que é esse que eu citei aqui no começo do vídeo, do Henry Kelly, a gente percebe a dificuldade de trabalhar termos como diabolos, Satã ou um Satã em trechos que são encontrados no Antigo Testamento que falam não do personagem, mas do termo utilizado no hebraico que significa adversário, que seria Ha-Satã. Tem esse trecho aqui do livro, na página 90, que seria interessante ler. Vamos ver aqui. Ó. O autor do livro de sabedoria, que é um livro apócrifo também, familiarizado com o uso tanto do substantivo comum quanto do nome próprio de diabolos, que é no grego, já que, como vimos, a Septuaginta traduziu o substantivo comum Ha-Satã em Jó e Zacarias como um nome próprio. Isso ocorre na Septuaginta, não necessariamente que fosse uma regra correta em termos de interpretação. Rodiábulos, porém, aplicou o substantivo comum a vários adversários humanos e interpretou o nome próprio em potencial no texto de 1 Crônicas 21:1, onde ele coloca um Satã e não Satanás como um nome. Ele aparece apenas como um substantivo comum. Isso aqui é interessante porque os autores da Septuaginta tiveram grande dificuldade para determinar o que era nome próprio, o que era substantivo comum, também referente a esses, digamos assim, trechos. A ideia de demônios e potestades malignas, portanto, ela surge dentro do contexto dos textos apócrifos e pseudepígrafes. Dentre esses, aí eu já vou citar alguns deles aqui que você pode inclusive pesquisar. Você tem 1 Enoque, testamentos de Dan, Azer, Naftali, ou Naftali, Zebulon, todo o testamento dos 12 patriarcas, enfim, Jubileu, que lançam luz sobre uma hierarquia demonológica. Então, na verdade, o que ocorre é um desenvolvimento por conta dessa herança judaica, seja ela interbíblica e neotestamentária, tá? Não vinculada ao Antigo Testamento, porque, e isso é muito simples, os autores bíblicos eram judeus. E se eles eram judeus, eles foram influenciados por uma literatura judaica. Simples assim. E de modo algum, eles eram alheios a esses textos
O próprio Jesus e os apóstolos, obviamente, não eram alheios a eles. Esses textos eram referências tanto nas sinagogas como nos grandes grupos religiosos daquele período, sejam eles fariseus, sejam eles essênios. Obviamente, quando a gente fala dos saduceus, eles já têm uma perspectiva diferente, porque eles aceitavam, se eu não me engano, só a Torá. Mas, enfim, você tinha toda essa dinâmica de vários textos que eram tidos ali como obras inspiradas por Deus, e o livro de Enoque era um deles. No entanto, Agostinho, já no século IV, foi sem dúvida um dos, não o único, mas um dos autores que vetaram boa parte desse ponto de vista mais apocalíptico, né, mais revelatório, que estava incluído nos apócrifos e que ocasionou a influência no Novo Testamento. E aí o Agostinho foi um grande opositor, por consequência, do livro de Enoque. Ele interpretava Gênesis 6, né, quando fala ali dos anjos o que desejaram as mulheres, né, dos homens e tal. Ele apreende a interpretação ali como sendo apenas os filhos de Sete se apaixonando pela descendência de Caim, uma coisa assim. Mas isso é um tanto contraditório, né, porque o Agostinho ele não nega essa inferência de que exista um diabo, que tem exército, se opõe a Deus. Então ele nega a influência apócrifa, nega o livro de Enoque, mas ao mesmo tempo aceita aquilo que foi influenciado por esses livros. É passível de defesa, obviamente, mas a priori parece um tanto contraditório. Mas é questionável também. Bom, existem catalogados mais de 130 livros apócrifos, tanto entre cópias quanto fragmentos, isso vinculado aos livros do Antigo Testamento e vinculado aos livros também do Novo Testamento. Se a gente considerar só as descobertas do rolo do Mar Morto e dos textos de Nag Hammadi, de cunho gnóstico, a gente já tem milhares de livros, e não são os únicos. Tá? Bom, sumariamente então, no que concerne ao Novo Testamento, a gente pode dividir as interpretações cristãs em três vertentes. O cristianismo mais judaizante, que eu já tinha falado aqui, doutrina paulina, e o gnosticismo. Cada qual possuindo suas variantes com mais ou menos dramaticidade. O que prevaleceu, obviamente, é a doutrina paulina, que não tinha uma diferença tão estratosférica para o judaísmo cristão ou o cristianismo judaico, mas que dava uma liberdade maior, né, para os gentios receberem a religião. Por isso que isso ocasionou a pregação para o mundo inteiro, né? Então, os cristãos mais judaizantes, eles acabaram aceitando isso. Agora, os gnósticos é outra história, eles se desviaram completamente, dando uma interpretação muito mais avançada, intelectualizada, que atrapalhou inclusive o seu próprio progresso, né? Não foi só uma luta da Igreja Católica para inibi-los. Eles também se atrapalharam porque existia elementos muito confusos, né? E o gnosticismo, como eu já sempre digo, não era um bloco monolítico. Existiam várias formas de gnose que também se confrontavam uma com a outra. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades, tá? No Novo Testamento referente aí a livros apócrifos e lendas judaicas. Por exemplo, em 1 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo fala que Israel no deserto bebeu de uma pedra espiritual que o seguia. E o Paulo então diz, fazendo uma aplicação a sua teologia, de que tal pedra era Cristo. Se a gente observar bem, isso na verdade é uma lenda judaica que é muito conhecida naquele período, que afirmava que a pedra que Moisés tinha ferido, né, isso aí está inclusive nos textos da Torá, essa pedra ela seguia Israel e seguiu até a Terra Prometida e miraculosamente brotava água dela. Isso obviamente é uma lenda, né? Basicamente não é aceito e não está descrito efetivamente na Torá. Porém, Paulo aceitava essa lenda, pelo que tudo indica, como algo verdadeiro, mas é uma questão também a saber até que ponto ele fez uma aplicação apenas, digamos assim, de cunho meramente literário, até um tanto mítico, para fazer uma aplicação a Cristo, ou se ele realmente acreditava nisso, é outra questão. Outro ponto que eu acho interessante também é que quando Jesus ele faz aquela citação, onde estiver 2 ou 3 em meu nome ali eu estarei no meio deles, ele na verdade está fazendo uma referência a um texto da Mishnah,
que diz a mesma coisa, referindo-se, obviamente, não a ele, mas referindo-se a Javé, e em vista do estudo da Torá, que diz mais ou menos assim, né? Onde tiver 2 ou 3 estudando a Torá, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, Deus estará no meio deles. Então essa é uma referência bem clara de que Jesus conhecia esse texto do Talmud antigo, que são os comentários e discussões rabínicas. Outra passagem que Jesus fala também, né, quando ele diz: não faça aos outros aquilo que não querem que façam com você, uma coisa assim, a regra de ouro, né, também já era conhecida pelos comentaristas rabínicos. Se eu não me engano, Hillel já conhecia essa expressão do período. Outro texto que Paulo fala sobre Janes e Jambres, fica aquela pergunta, né? Mas espera aí, o Paulo fala que esses eram feiticeiros egípcios lá, quando ele cita Moisés e tal. Como é que onde ele arranjou o nome desses caras? Bom, Paulo tirou isso, conforme descrito no próprio debate que está aí no link, de um Targum de Onatan. E nesse caso ele data do 2º século a.C., que fala de Janes e Jambres, sem a letra J, que não existe. E para finalizar, o Mateus 27, 9 e 10, né, que fala da profecia das 30 moedas de prata, em que Mateus diz encontrar-se no livro de Jeremias, quando na verdade está no livro de Zacarias, lá especificamente no capítulo 11, 12 e 13. Capítulo 11, versículo 12 e 13. Alguns asseveram que, na verdade, Mateus não errou. Quando ele fala que isso está em Jeremias, ele está se referindo ao livro apócrifo de Jeremias, que cita, provavelmente, esse trecho de Zacarias. Vê que interessante, né? Quando a gente estuda o assunto, chega a algumas conclusões que fazem todo sentido. Então, Mateus não errou. Mateus simplesmente, em vez de citar o livro de Zacarias, ele cita o livro de Jeremias, que para ele era inspirado. Simples assim. Bom, gente, é isso. Depois a gente vai estudar mais sobre esses assuntos. E fica a questão, né? Será mesmo que esses livros apócrifos, claro que alguns realmente são totalmente espúrios, mas outros me parece que são textos que nós poderíamos sim utilizar em referência em relação à teologia e a Deus. Mas é isso. Pensem por si sós, façam suas pesquisas. Grande abraço, tchau.